Olá, professores, bem-vindos aí a mais uma TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eu sou a Gisele Teles, formadora EFAP. Hoje eu estou vestida com uma blusa cinza, uma calça jeans, uma sapatilha bege, estou de cabelos soltos e tenho a pele clara. Eu vou apresentar essa TPC para vocês hoje, em continuidade aí da recuperação que a gente está trabalhando ao longo aí de fevereiro, em conjunto com a Isis Ferrari. Isis, bem-vinda! Tudo bem, Gisele? Olá, professores, como vocês estão? A gente vai conversar um pouquinho com vocês e continuar esse foco na recuperação, que já foi dado o start no planejamento, e este olhar mais cuidadoso com a recuperação de aprendizagem em ciências humanas. Isis Ferrari, formadora EFAP, eu estou vestindo uma jaqueta jeans azul, uma blusa verde, calça jeans e tênis branco. Estou usando óculos, pele clara e cabelos vermelhos. Para continuar então, dando continuidade aqui na recuperação, hoje o tema, por favor, produção na tela, slide 3, é o currículo e avaliação. A gente vai destrinchar então tanto a parte do currículo, que a gente já falou aí na formação passada, né, trazer um pouquinho aí da ideia de avaliação no processo de recuperação e aprofundamento. E antes de dar início, né, como sempre, diário de bordo, então, para vocês. Então, aí, um tempinho para vocês pegarem aí o caderno de vocês, que vocês estão acostumados, o bloco de notas do celular, enfim, o que for mais fácil aí para cada professor. Bom, os objetivos, então, hoje são subsidiar os professores frente à recuperação e aprofundamento da aprendizagem nos componentes de geografia, história, filosofia e sociologia, né, todos os componentes aí da área de ciências humanas, e apresentar as diferenças entre avaliação diagnóstica e avaliação formativa. Nosso percurso, então, hoje, eu vou apresentar aí para vocês as competências, né, da formação de hoje, as habilidades, mas a gente vai falar especificamente aí das ações pedagógicas que cada unidade escolar pode desenvolver nesse período aí de recuperação e trazer um pouquinho aí dos tipos de avaliação, retomar, na verdade, com vocês, né, que a gente trouxe um pouquinho disso o ano passado e hoje a gente vai relembrar aí com foco aí na recuperação. Depois a gente passa o desdobramento para vocês, uma avaliação, né, para dar um feedback para a gente e as referências bibliográficas. Então, para começar, pessoal, as competências que a gente vai trabalhar hoje, vou começar pelas competências docentes, né? Então, é a C4, conhecer o ambiente institucional e sociocultural do contexto de atuação profissional, isso é super importante no processo de recuperação e aprofundamento, e atualizar-se sobre as políticas da educação, os programas educacionais, a legislação e a profissão docente nos âmbitos nacional, estadual e municipal. Competências do currículo paulistas que a gente vai tratar é a competência 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. E, por fim, a competência específica de ciências humanas que a gente selecionou hoje é a competência 2, analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico, científico e informacional com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significados no tempo e no espaço, para intervir em situações cotidianas e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. Ela dialoga diretamente aí com a fala do nosso secretário aí no vídeo, certo? Muito bem, pessoal. Então, o tema agora que a gente vai falar é refletir, então, aí sobre as ações pedagógicas, né, da unidade escolar em termos de recuperação e aprofundamento. Então, a gente vai trazer aqui uma pergunta, né, que acho que foi tratada também para vocês no planejamento, mas a gente vai retomar já focando na nossa área de ciências humanas, tá? Então, na tela, produção, por favor, eu vou ler a perguntinha e a Isis vai comentar. Na verdade, é o inverso, a Isis lê e eu falo. Pode falar, Isis. Tá certo, gente. No planejamento, vocês já tiveram algumas orientações, já viram algumas formas de se organizar na escola, focando esse período de recuperação do mês de fevereiro. E como a Gisele vem trazendo, a gente vai fazer o quê? Olhar para as ciências humanas. Então, a gente vai trazer um exemplo para vocês, um pouco mais prático,
mas dentro da área de ciências humanas, tá certo? Usando o componente de geografia, né, Gi? Isso. Pode colocar na tela novamente. As duas perguntas sobre essa questão da organização. Então, quais são as diretrizes da SEDUC para a organização do processo de recuperação, reforço e aprofundamento no primeiro bimestre? E como iremos organizar as ações de recuperação, reforço e aprofundamento no primeiro bimestre da escola? A gente vai olhar com um pouco mais de atenção e ver as questões de estrutura e organização, e vocês vão contextualizar de acordo com cada unidade escolar, com o contexto social, enfim, que vocês estão inseridos, tá certo? Gisele vai comentar um pouquinho, principalmente essa primeira questão. Isso, então vamos ver primeiro, pessoal, quais são as diretrizes, então, que foi passado aí no planejamento, e a gente vai retomar aqui, reforçando aí na nossa área, tá? Então, no slide vocês têm que de 2 a 11 de fevereiro, ou seja, estamos nessa semana, né? Teve o acolhimento, né, para fazer o acolhimento, e o diagnóstico de aprendizagens dos estudantes. Então, acolhimento a gente já tratou na TPC anterior e hoje a gente vai focar um pouquinho aí em como a gente pode realizar esse diagnóstico de aprendizagens. Lembrando que a nossa área a gente não tem uma avaliação específica, né, da SEDUC para ser trabalhada. Então, a gente vai pensar em estratégias de como fazer essa avaliação diagnóstica, tá bom? Em seguida, continuando no slide para vocês, de 14 de fevereiro a 4 de março, então já considerando aí a próxima semana, né, em diante, é o período de retomada das aprendizagens, como eu falei para vocês. Então, aí até praticamente aí o final de fevereiro, a gente vai trabalhar a recuperação com os nossos estudantes, tá? A ideia não é para desenvolver conteúdo novo, né, matéria nova, como a gente fala, né, na escola, mas é pensar aí na retomada, tá? Aí, depois de 4 de março, né, então considerando depois do carnaval, a gente vai considerar a recuperação e reforço e aprofundamento contínuos, né, com foco nas habilidades essenciais. Então, sempre em paralelo nas nossas aulas, ao longo de todo o bimestre, a gente também vai continuar fazendo uma recuperação contínua, mas não tão focada como agora em fevereiro, tá? E por fim, quando fecha o bimestre, né, de 6 a 12 de abril, a última semana do primeiro bimestre, a gente vai ter aí a semana de estudos intensivos, certo? Para fechar o bimestre e iniciar o próximo. Então, essas são as diretrizes da SEDUC. E agora a gente vai destrinchar principalmente aí os 2 primeiros itens, né, que é foco na recuperação. Então, quais são os elementos aí para a gente trabalhar a avaliação diagnóstica, por exemplo, e como que a gente pode trabalhar aí a recuperação ao longo de fevereiro. Tudo bem? Muito bem, então. Só para concluir, os outros 2 itens, né, que eu li para vocês, que é a parte aí da recuperação contínua, a gente vai desenvolver com vocês também a partir de março, tá? Que aí a gente vai ter a TPC de recuperação só focada aí nessa recuperação contínua em ciências humanas, não se preocupem. Agora a gente vai focar mais geral na recuperação mesmo. Então, para continuar, vamos falar então um pouco aí do acolhimento e da avaliação diagnóstica. No próximo slide, a gente tem, né, que os instrumentos aí para trabalhar essa avaliação diagnóstica, né, esse diagnóstico, para a gente saber em que ponto os nossos estudantes estão em relação aí ao ensino e aprendizagem do nosso componente. A gente tem 2 caminhos, como a gente vê nesse slide. A gente pode utilizar instrumentos da própria escola, né, desenvolvidos aí pelo próprio professor, como a gente vê aqui. Então, por exemplo, o que foi determinado lá nos encaminhamentos do Conselho de 2021 pode ajudar a gente a pensar aí, né, em como trabalhar exercícios e atividades considerando o que foi discutido no Conselho. A gente pode criar avaliações internas, né? Nós, professores, já estamos acostumados, geralmente, no início do ano, a gente tem aí já algumas ideias do que a gente pode trabalhar com exercícios para conseguir entender o que os nossos estudantes já adquiriram, já assimilaram do ano passado, o que falta, né, contemplar para a gente conseguir avançar. Portfólios também é uma ótima sugestão para a gente pensar, observações também em sala de aula, enfim, dinâmicas. Tem várias opções do que a gente pode pensar e eu estou destacando muito esse primeiro caminho, porque é o caminho que a gente vai focar em ciências humanas, né? Porque o segundo caminho, como a gente vai ver agora, ele é mais focado aí nos instrumentos oferecidos pela SEDUC. Então, tem a ADE, que é a avaliação diagnóstica de entrada, a sondagem, mais no caso dos anos iniciais,
o SARESP, enfim, outras avaliações, certo, Isis? Sim, as avaliações externas, elas são um instrumento bem importante para a gente produzir indicadores e utilizá-los, principalmente nessa parte, né, nessa primeira fase de recuperação. Os mais conhecidos pela rede é o SARESP, a avaliação diagnóstica de entrada, e você tem também a presença do IDEB, enfim, outros instrumentos. Em ciências humanas, como a Gisele mesmo já disse agora, a gente tem o quê? Normalmente a gente elabora, a gente constrói, a gente cria instrumentos para diagnosticar as aprendizagens desses estudantes, perceber quais são as dificuldades, em que ponto do currículo eles estão, quais habilidades eles já desenvolveram no seu percurso de aprendizagem aí ao longo dos anos e séries, enfim. Normalmente, de praxe, enfim, muitas escolas, muitos professores já elaboram essa avaliação diagnóstica. O interessante, por que a gente está trazendo a questão da organização? É que além das avaliações que a gente elabora, a gente tem índices bem interessantes de SARESP, de avaliação diagnóstica de entrada, que pode ser incorporada na nossa prática de recuperação. Principalmente porque muitos recursos que história, sociologia, filosofia, geografia utiliza, permeia a competência leitora, escritora, o tratamento de informação, que acaba fazendo um tangenciamento aí em matemática. Então, a gente utiliza recursos que é essencial, habilidades que passam por competências leitoras e escritoras, tá certo? Isso, as ciências humanas, então, como a Isa está falando para a gente, ela consegue apoiar aí a avaliação diagnóstica de entrada, o SARESP, enfim, todas essas avaliações externas. Mas a gente tem aí os nossos próprios instrumentos para conseguir medir, né, e conseguir ver em que pontos os nossos estudantes estão aí nos nossos componentes, tá bom? Teve um professor aí, enquanto a Isa estava falando, estava lendo o chat, que pediu de novo as datas, então não tem problema que no próximo slide a gente já repete essas datas, né, avançando um pouquinho aí na linha do tempo. Então, no próximo slide de produção, por favor, eu vou deixar um pouquinho aí na tela para quem quiser anotar e vou reforçar, então, né? Agora a gente acabou de ver aí a primeira linha dessa linha do tempo. Então, a gente tratou um pouquinho aí do diagnóstico, né, de aprendizagem dos nossos estudantes, como a gente pode fazer aí esse diagnóstico na nossa área, nessa primeira semana. Acolhimento, repito, foi tratado na TPC anterior. Quem quiser também dá uma olhadinha, que a gente mostra aí algumas formas, né, de como acolher também em ciências humanas, em sala de aula. E agora a gente vai destacar o que a gente vai fazer ao longo aí do mês de fevereiro inteiro, tá bom? Então, a gente vai ter várias ATPCs de ciências humanas focadas nesse segundo item aí, que é o período de retomada das aprendizagens. Os próximos 2 itens que estão aí na linha do tempo vão ser focados a partir aí de março, tá? Então, a gente não vai entrar no mérito deles hoje. Então, vamos lá. Período de retomada das aprendizagens. A gente tem no próximo slide uma explicação, né, um pouquinho detalhada, mas basicamente o que ela disse, que é muito importante agora em fevereiro a gente considerar as habilidades de retomada. Lembrando que a gente já viu, né, o que são habilidades essenciais, como está organizada as habilidades essenciais. Em cada ano e série a gente sempre tem 1 ou 2 habilidades de retomada por bimestre do ano anterior, que retoma algum conhecimento importante para a gente conseguir avançar, né, na trajetória escolar dos nossos estudantes naquele ano vigente, tá bom? Então, por isso que a gente trabalha aí com as habilidades de retomada, né? Elas estão lá na matriz de habilidades essenciais. E para a gente trabalhar essas habilidades agora em fevereiro, a gente tem algumas sugestões de como a gente pode fazer isso para deixar um ambiente mais leve para os nossos estudantes, né? Então, metodologias ativas é sempre uma boa pedida quando a gente trabalha, né, em sala de aula. Vale muito a pena, o estudante está no centro o foco, né, das aprendizagens e tal, então vale muito a pena a gente trabalhar qualquer tipo de metodologia ativa. Organização dos tempos e espaços de maneira diferenciada também é outra alternativa legal para se trabalhar agora no mês de fevereiro, essa ideia da recuperação, essa ideia da retomada, tá? E tem uma outra sugestão aqui, que são os reagrupamentos dos estudantes por habilidades. Essa metodologia é trabalhada principalmente aí
em matemática, né, e língua portuguesa, mas a gente vai trazer aí como a gente pode também puxar para a nossa área esses reagrupamentos. E quem vai explicar melhor para a gente aí como é que faz esses reagrupamentos por habilidades e tudo mais, eu sei que já foi comentado um pouco no planejamento, mas agora a gente vai focar em ciências humanas, é a Isis. Pode começar, Isis. Eu vou pedir para deixar na tela o slide para a gente conversar um pouquinho. Então, para realizar essa retomada, as escolas elas podem organizar os agrupamentos de estudantes de diferentes turmas em anos e séries. E aí eu vou pedir para vocês olharem para o contexto de vocês. Cada escola tem uma organização, tem uma forma de se organizar para esse período de recuperação. Então, vocês vão respeitar essa forma de organização, conversar, que foi conversado no planejamento, que estão sendo conversados em ATPCs, pelos coordenadores, enfim. E a gente vai trazer a metodologia sugerida pela SEDUC, é de você agrupar esses estudantes a partir de habilidades, né, que estão aí em defasagem, que precisam ser olhadas com cuidado na recuperação, e pode ser colocado diferentes turmas de anos e séries, enfim. Aí tem toda uma logística que a escola pode articular para fazer esses agrupamentos. Como está no slide, vocês podem focar nas habilidades essenciais e quais são as mais adequadas ao estágio do processo de aprendizagem que esses estudantes se encontram. Então, muitas escolas, principalmente em língua portuguesa e matemática, já estão aí olhando para a avaliação de entrada, já estão começando a articular essa organização, tá? A gente, em ciências humanas, também provavelmente já estamos elaborando as avaliações diagnósticas próprias e podemos contribuir nesta organização e olhar essas habilidades que foram selecionadas aí pelos professores na área de ciências humanas. E o mais interessante é que esses agrupamentos eles podem promover um engajamento maior dos estudantes, porque tanto eles, entre diversas séries de ano, quanto dentro da própria série, ele acaba, a metodologia, as atividades, elas centram a aprendizagem no protagonismo desse estudante, centram no estudante, o que faz com que o estudante engaje mais nessas atividades. Pode passar para o próximo slide. E aí eu vou fazer um bate-papo mais rápido. A gente tem o reagrupamento dos estudantes por ano e série, com as diferentes necessidades, os diferentes níveis de proficiência. Então, é uma metodologia que vocês olham a escola como um todo, as diferentes séries e anos, e a partir daí, e o quadro de habilidades que foram diagnosticadas, que precisam entrar, né, as habilidades essenciais de retomada, que precisam entrar nessa recuperação, e faça um agrupamento aí desses estudantes por níveis de proficiência, olhando esse percurso de aprendizagem. E o que é mais comum é dentro da própria turma, que a gente chama de agrupamentos produtivos. Então, principalmente em ciências humanas, a gente tem muitas vezes essa prática de olhar a classe e selecionar, né, os estudantes no grupo a partir desses níveis de proficiência. Então, vocês olham dentro da própria classe o estudante que ele precisa de um pouco mais de cuidado na recuperação e coloca no mesmo grupo outro estudante que já está num outro estágio de aprendizagem. E isso acaba enriquecendo o debate do grupo, um estudante auxiliando o outro, enfim. Acho que pode colocar no próximo slide. E a gente vai olhar o quê? A leitura e escrita e os conhecimentos matemáticos, mas dentro de uma perspectiva das ciências humanas. A gente nunca pode esquecer, nesse sentido, que a gente está articulando com as habilidades essenciais que foram diagnosticadas em língua portuguesa e matemática. Então, a gente vai trazer a nossa habilidade e conversar com essas que foram selecionadas pela escola, tá? Isso é importantíssimo. Se vocês vão trabalhar junto com todos os professores, nesses agrupamentos que envolvem toda a escola, ou dentro do seu componente, dentro da sua classe, articulando os grupos, né, selecionando os estudantes dentro do grupo,
para olhar essas habilidades, a gente não pode esquecer de articular habilidade de geografia, habilidade de história, de sociologia, com habilidade de língua portuguesa ou de matemática. E, claro, a gente vai trazer um pouquinho o projeto de vida, que é as competências socioemocionais, então dá para ter uma conversa com o professor de projeto de vida, olhar essas competências socioemocionais para engajar mais os estudantes e o trabalho em conjunto com todos os professores. Isso é essencial, a conversa, o diálogo entre os pares, para ver a melhor didática, a melhor prática, as habilidades que vocês conversam, que conseguem dialogar, enfim. Isso é importantíssimo, esse espaço de conversa entre os pares, tá certo? Esse slide eu não fiz a leitura para ficar mais dinâmico, mas está disponível, vai estar disponível no repositório para vocês conseguirem aí ter uma leitura um pouco mais detalhada em dado momento do dia, no momento que vocês precisam elaborar as suas atividades. Tá certo, Isis, obrigada. Então, gente, a gente teve aí, ela explicou direitinho pra gente aí como fazer um reagrupamento, né, um agrupamento para trabalhar a recuperação. Metodologia ativa a gente vem trabalhando aí ao longo de 2021, então a gente não vai destrinchar, né, detalhar para vocês como trabalhar com metodologias ativas aqui nessa formação. Mas a gente trouxe um exemplo, né, de como então trabalhar com esses agrupamentos, certo? Na nossa área, já linkando aí com língua portuguesa ou matemática, que é o que a gente vai ver agora aí num passo a passo, que a gente vai explicar para vocês agora nessa segunda parte da formação, para tentar deixar um pouco mais claro, né, tudo que a Isis explicou para a gente, tá bom? Então vamos lá, no próximo slide a gente tem aqui o anterior, por favor, produção. Peraí que eu mudo aqui. Isso, obrigada. A seguir, serão apresentados um exemplo para ilustrar, então, esse passo a passo, como pode ocorrer na prática. No caso, a gente está considerando aqui a leitura aplicada à geografia no 9º ano do ensino fundamental. Então, como a gente pode trazer aí essa, talvez, defasagem dos nossos estudantes em relação à leitura, né, em língua portuguesa, como a gente pode utilizar o nosso componente, né, das ciências humanas para tentar também ajudar a recuperar o estudante nisso e, obviamente, também recuperando aí algum objeto de conhecimento ou alguma habilidade importante do nosso componente específico, tá bom? Como a gente vai fazer essa união, é o que a gente vai ver agora aí num passo a passo. Então, o passo 1 Isis. A escola ela identifica, a partir dos resultados das avaliações, isso tanto externa quanto, no caso de ciências humanas, a que vocês elaboraram, tá? Diagnóstica, as habilidades imprescindíveis de leitura e escrita e o conhecimento matemático que os estudantes apresentaram mais dificuldades ao longo obrigada, Gisele, ao longo dos percursos de aprendizagens anteriores. Então, a escola selecionou o quê? Essas 4 habilidades. Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Aí eu vou trazer para a área de ciências humanas. Quando a gente trabalha um conteúdo, um objeto de conhecimento, uma habilidade em história, a gente também precisa dessa habilidade de língua portuguesa para que os estudantes consigam, fazer a análise simples de um texto, entender algum contexto histórico. Então, a gente já consegue fazer a primeira articulação. Identificar em notícias o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências. Outra forma de articular. A gente, em ciências humanas, a gente utiliza diversos tipos de textos. Um deles é a notícia de jornal. Ela pode ser o jornal impresso ou mesmo digital, mas a gente utiliza recortes para entender contextos históricos, para entender contextos sociais, filosóficos, enfim. Aí, o que a gente pode fazer? Relacionar alguma habilidade que usa esse recurso com essa de língua portuguesa. Pode voltar ao slide. Ler de modo autônomo textos de gêneros variados. Mais uma habilidade aí. Principalmente ao final do percurso de aprendizagem, quando o estudante está lá na 3ª série de ensino médio, o ideal é que ele já tenha uma leitura autônoma, certo?
Ou seja, que eles já tenham todas as habilidades necessárias para conseguir ler sem muitas intervenções de um professor ou de um especialista. E, por último, produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. E aí trazer um pouquinho de ciências humanas. A gente está habituado, enquanto professor, a pedir resumos para o nosso estudante, a pedir respostas objetivas para uma atividade, a pedir sínteses, mapas mentais, enfim. Essa habilidade, ele vai fazer o quê? Se for recuperada essa habilidade de forma adequada, o estudante, ele consegue fazer um resumo, uma resposta mais objetiva, um mapa mental, uma resenha de forma mais tranquila, né, no percurso de aprendizagem. E aí, o que acontece? A gente tem que olhar essas questões das habilidades e ver o que é imprescindível. Você quer comentar um pouquinho desse slide, Gi? Não, Isa, acho que você pode continuar por causa do tempo, e Tá. aí depois eu continuo no passo 2. Então. Eu esqueci desse relógio. Estou me habituando, tá, gente? Vamos lá. Passo 1. Essas habilidades foram selecionadas pelos professores durante o planejamento. São imprescindíveis para a continuidade da trajetória do estudante. Os estudantes que realizaram a prova do SARESP do nono ano apresentaram maior dificuldade. Os estudantes do nono ano que realizaram a avaliação diagnóstica de entrada apresentaram dificuldade em alguma dessas habilidades. E os professores identificaram a partir de avaliações internas realizadas por eles próprios. Então, esse slide, ele sintetiza a organização. No slide anterior, o que a gente tem? A gente tem as 4 habilidades selecionadas em língua portuguesa, certo? Então, a escola selecionou essas 4 habilidades para eixo central da recuperação. Qual que é a nossa função enquanto professor de ciências humanas? A gente vai articular essas habilidades de língua portuguesa com as nossas habilidades nos nossos componentes. Dei exemplo de história, porque eu sou formada em história, eu trago o componente história como esse exemplo. Então, eu articulo a minha habilidade, que os estudantes estão em defasagem, com a habilidade apresentada. Elas conversam, elas dialogam. E aqui, nesse passo 1, essa continuação, é essa forma de organizar. Ou seja, o que é imprescindível para continuar a trajetória? Aquelas 4 habilidades selecionadas. Como que a escola conseguiu selecionar essas habilidades? Por meio do SARESP, por meio de avaliação diagnóstica de entrada e por meio das próprias avaliações feitas pelos professores, certo? Então, chegou-se àquele diagnóstico de habilidades. E aí, como que você pode fazer um trabalho pedagógico focado? As aulas, elas podem ser realizadas com agrupamento com estudantes de diferentes turmas do nono ano, que apresentam necessidades de aprendizagem semelhantes. Ou seja, a escola pode articular esse agrupamento, verificar que o nono A, B e C tem 10 estudantes no nono A e 10 estudantes no nono B com defasagens aí, com necessidades de aprendizagem semelhantes. Aí faz esse agrupamento. Dentro da sua aula, você está no nono ano C, você precisa articular grupos, então você vai elaborou uma atividade de recuperação e vai fazer um agrupamento produtivo. Olha o seu diagnóstico, verifica quais são as necessidades de aprendizagem de cada estudante que tem na sua turma e aí você consegue selecionar. Até tem um professor, alguns professores que perguntam essa questão desses agrupamentos, como que fica dentro da escola. Normalmente, esses agrupamentos, eles são recebidos pelos estudantes como uma metodologia. O porquê? Você colocar diversos níveis de aprendizagem, um vai auxiliando o outro nesse sentido. Então, é um trabalho... Para que serve um grupo quando você usa a metodologia de grupo, de fazer um grupo? Exatamente para que todos os estudantes se engajem naquela aprendizagem. Então, essa aprendizagem ela é responsabilidade de todos ali. Você fez uma atividade que pede para o estudante fazer uma leitura e desenvolver uma síntese, um resumo. Ali no grupo, eles vão conversar sobre a atividade e ver a melhor forma de desenvolver e de apresentar essa síntese para o professor. Claro que eu estou dando exemplos um pouco mais genéricos, né, Gi?
Mas a metodologia do grupo ela é utilizada há muito tempo. A do agrupamento produtivo, ela também é uma forma bem interessante de engajar esses estudantes. Então, todos ali são responsáveis por aquele percurso de aprendizagem que o professor elaborou, tá certo? Tá certo. Então, ó, a Isis, ela comentou um pouquinho fazendo um link com história, né? Agora a gente vai ver como a gente consegue trabalhar esses agrupamentos no caso aí da geografia. Então, a gente tem aqui, deixa eu passar aqui para vocês, no passo 2, por exemplo, o professor, então, lá do 9º ano de geografia, ele fez lá, selecionou as habilidades que ele vai trabalhar, fez a avaliação diagnóstica de entrada com os estudantes dele e tal, e descobriu que lá no 9º ano era interessante trabalhar com essa habilidade aqui de geografia de retomada, que é a habilidade EF08, ou seja, retomada do 8º ano, né? Analisar a importância dos principais recursos hídricos da América Latina e discutir os desafios relacionados à gestão e à comercialização da água. Tá, aí vocês vão me perguntar, beleza, o que isso tem a ver com as habilidades de língua portuguesa que a Isis comentou agora? Tem tudo a ver. O professor, ele vai retomar, vai fazer o que ele quer fazer, né? Retomar essa habilidade com os estudantes, ele viu que eles estão defasados em relação a isso, então ele não vai conseguir avançar relacionando aí a questão dos recursos hídricos no 9º ano, se ele não conseguir trabalhar isso com os estudantes, e ele vai trabalhar essa habilidade. Como é que ele vai trabalhar essa habilidade? Primeiro, ele vai, só focando aqui, que está nesse slide, essa habilidade, ela vai dar margem, vai dar abertura para o professor, depois aí do carnaval, né, trabalhar a habilidade específica, essencial do 9º ano, com aquela turma, que é analisar fatos e situações referentes à integração mundial econômica, política e cultural e comparar as características e fenômenos dos processos de globalização e mundialização. Então, para ele conseguir chegar nessa habilidade, ele precisa primeiro retomar aquela outra do 8º ano. E aquela outra do 8º ano, ela vai ajudar tanto a ele a retomar, como também os professores de língua portuguesa e até mesmo de ciências, se a gente for pensar aí no caso, por exemplo, em discussões relacionadas aí a mudanças climáticas, certo? Que a gente está trazendo aí nesse último parágrafo do slide. Como que ele pode fazer isso através aí dos agrupamentos? Então, aí a gente tem aqui nesse passo 3 a explicação. Eu vou ler para vocês. O professor de geografia planeja as aulas da semana de retomada em colaboração com a professora de língua portuguesa para que possa trabalhar com uma maior intencionalidade pedagógica o desenvolvimento das habilidades relacionadas à leitura, à escrita e à interpretação de texto, assim como com a professora de ciências, que poderá trabalhar com os mesmos textos com um foco diferenciado aí para retomar, por exemplo, a habilidade do 8º ano. Então, essa aqui é a habilidade do 8º ano de ciências, né? Discutir iniciativas que contribuam para estabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação e análise de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. Então, vocês conseguem perceber que no caso da geografia, a gente tem uma habilidade que o professor de geografia selecionou para retomar, que ela tem total diálogo com essa habilidade de ciências que o professor de ciências também selecionou para retomar? Certo? Então, dá para conseguir fazer nesse mês de fevereiro aí um agrupamento produtivo que consiga relacionar tanto as áreas de geografia quanto de ciências e, por que não, aí de língua portuguesa com aquelas habilidades aí de interpretação de português. E aí a gente tem aqui a explicação de como pode ser feito isso. Então, por exemplo, para desenvolver essas habilidades, os professores de geografia e ciências e língua portuguesa podem propor aí um conjunto de atividades a serem trabalhadas de maneira articulada em sala de aula. Então, a gente tem uns exemplos, ó. Leitura de textos de diferentes gêneros sobre o volume da água virtual. Isso contempla principalmente aí a habilidade de geografia que a gente comentou, certo? Por exemplo, aqui tem aí exportado pelo Brasil por meio de commodities, destacando as possíveis consequências desse cenário para a manutenção de recursos hídricos. E aí tem até uma sugestão aí no link que depois vocês podem clicar para dar uma olhada aí na ideia do texto que a gente está sugerindo. Então, esse texto vai ajudar aí a retomar essa habilidade com o professor de geografia, mas ao mesmo tempo é um texto, certo? Tem textos aí de diferentes gêneros que já vai ajudar também na recuperação de língua portuguesa, certo? É um trabalho em conjunto. Outra ideia,
produção de respostas escritas sobre questões de interpretação de textos lidos. Aí dialoga diretamente com língua portuguesa, né? A parte aí da produção textual. Produção de artigos de opinião sobre a gestão dos recursos hídricos no Brasil e sua importância para o cenário global. Mesma coisa. E a realização de debates entre estudantes sobre o tema. Aí a gente pode também já relacionar diretamente com tanto com geografia quanto ciências, né? Na verdade, esses textos aí das consequências, né, do cenário dos recursos hídricos, ele também já dialoga também com aquela habilidade retomada de ciências que a gente viu, né, relacionadas aí à questão ambiental e às mudanças climáticas, tá? Então, são algumas sugestões de atividades que, por exemplo, dá para trabalhar com esses 3 professores. Observe que cada um é de uma área de conhecimento diferente, né? Então, é uma atividade interdisciplinar de retomada, de recuperação, que trabalha agrupamentos produtivos. Ah, mas eu preciso trabalhar esses agrupamentos durante a recuperação? Não, é uma sugestão que a gente está dando. A gente deu uma sugestão também, por exemplo, de metodologias ativas, a gente só não deu um exemplo, porque vocês já estão mais acostumados. Então, são ideias, né, de como vocês podem desenvolver aí essa recuperação, sem ficar, por exemplo, só eu na minha sala recuperando os meus alunos no meu componente. Então, a gente aqui está tentando, como a formação ela é da área, né, não é específica por componente, tentar aí relacionar todos os componentes de uma maneira aí que seja fácil, viável, e que contemple aí a ideia de recuperação, tá bom? Deixa eu ver aqui que a gente tem no próximo slide. Tem aí já umas dicas ainda desse passo 3. Eu vou ler aqui. É importante que, como no exemplo apresentado, as atividades realizadas sejam diversificadas, envolvendo metodologias ativas, mobilizando diferentes processos cognitivos, para que promovam um maior engajamento do estudante e favoreçam a consolidação da aprendizagem. É importante, na verdade, por fim, né, que depois de todas essas atividades, os 3 professores consigam realmente perceber se realmente foi recuperado aí a habilidade que eles gostariam, certo? E para isso, a gente tem aí a avaliação, certo? A avaliação, já destaco aqui que a gente tem que pensar num todo, não é só uma provinha que a gente coloca no final, tá bom? Então, esse processo avaliativo, a gente consegue ver a evolução, digamos assim, do nosso estudante aí ao longo dos agrupamentos. Então, a gente vai falar um pouquinho agora, nos 5 minutos finais, da avaliação, que ela pode ser diagnóstica e formativa. Isis, comenta um pouquinho, então, da avaliação. Isso, fica mais fácil. Eu vou trazer aqui 2 exemplos, que é o mais utilizado, na verdade 3, né? 3 exemplos que são os mais utilizados por nós professores. A gente tem uma avaliação diagnóstica, que orienta os professores na investigação de quais conhecimentos os estudantes já possuem. Exemplo que a gente tem da rede é a avaliação diagnóstica de entrada. Mas a gente já conversou que pode ser usados diversos instrumentos. Então, eu posso usar uma atividade e trazer essa avaliação, um portfólio, uma observação, enfim. A gente pode elaborar instrumentos para conseguir esse diagnóstico dessas habilidades que precisam ser recuperadas, tá? Avaliação somativa, que na verdade você soma a soma das avaliações, avaliação diretamente em que medida os estudantes desenvolveram determinadas habilidades esperadas. Ela também é chamada de quantitativa. É a avaliação que a gente atribui nota e a gente consegue verificar como que essas habilidades estão sendo recuperadas. Então, você entra com uma avaliação diagnóstica, as atividades para recuperar, e você pode utilizar a avaliação somativa para verificar se essas habilidades estão recuperadas ou não. E a outra avaliação, é a formativa, que vai fazer a regulação das aprendizagens para que os estudantes atinjam os resultados esperados, ajudando-os, assim, a aprender e a se desenvolver. A avaliação, um exemplo dela é a avaliação em processo. Então, com essas avaliações, a avaliação diagnóstica de entrada, a somativa que você consegue verificar se essas habilidades estão ou não recuperadas,
E a formativa, que você pode usar de forma qualitativa, pode usar competências socioemocionais, pode usar inclusive uma autoavaliação, enfim, e também analisar o processo. Essas 3 avaliações são instrumentos muito importantes para você diagnosticar e acompanhar todo o processo de recuperação da aprendizagem desses estudantes. Lembrando que o que a gente está trazendo aqui são sugestões, tá? E aí a gente vai parar por aqui os slides, e aí eu vou conversar rapidamente com a Gisele aqui, fazer um diálogo de encerramento, né, Gi, que falta alguns minutinhos só. Tudo que a gente vem conversando são sugestões dos agrupamentos com a escola, dos agrupamentos produtivos dentro do seu componente, dentro da sua sala de aula, das metodologias ativas, que uma das metodologias mais exemplificadas é o ensino híbrido, a sala de aula invertida, enfim, mas o agrupamento também é ativo nesse sentido que coloca o estudante no centro dessa aprendizagem. A gente trouxe essas articulações entre a habilidade de geografia, de ciências, de língua portuguesa, e agora também trouxe... fez Como avaliar, isso, né? Isso, exatamente. Traz um pouquinho essa conversa de como avaliar. Porque vocês precisam lembrar e ter esses recursos disponíveis para que vocês consigam elaborar todo esse processo de aprendizagem, né, de recuperação da aprendizagem, que começa aí na avaliação diagnóstica e ela vai terminar numa avaliação formativa, traz inclusive a somativa para verificar, né, esses objetos de conhecimento, essas habilidades, como que está essa recuperação, tá certo? Perfeito, Isis. Pessoal, só vou passar então o desdobramento para vocês aí da formação de hoje. Produção, se puder colocar na tela o slide 46, por favor. Então, a ideia é assim... que essa semana aí vocês realizem, né, pensem em estratégias para realizar aí, então, o diagnóstico dos estudantes de vocês e, a partir desse diagnóstico, analisar quais são as habilidades em defasagem, né, que podem ser trabalhadas aí nesse mês de fevereiro, certo? Então, e pensar em recursos para trabalhar isso, seja recursos aí didáticos, né, ou o próprio centro de mídia. Então, essa é a ideia do desdobramento de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da formação. Semana que vem tem mais e o foco é recuperação ainda. Então, até semana que vem. Isis? Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Hoje é mais uma conversa mesmo para estrutura. E aí depois a gente vai trazendo as metodologias, né, Gi? Tá ótimo. Tchauzinho, gente. Tchau, Obrigada. tchau.